Pessoal, nesse primeiro vídeo dos multimercados, vamos estar falando para você como começou o ano no Brasil e no mundo e nossas perspectivas e também um corte do nosso programa Conexão com Quineia para você. Não se esqueça de entrar nos nossos canais, tá? Se inscrever e também do nosso novo canal Cortes Quineia. Se inscreve lá, muito conteúdo legal para vocês. Pessoal, primeiro vídeo dos multimercados para o ano de 2023. Nesse vídeo a gente vai fazer um formato um pouco diferente. A gente vai estar trazendo aqui um pedaço do nosso novo programa Conexão Quineia, onde o Marco Freire vai estar explicando tudo o que aconteceu de Brasil, nossa visão para Lula 3, que tipo de governo ele é, se ele é mais parecido com Dilma 1, se ele é mais parecido com Lula 2, tá? E como nós devemos ter uma alocação vencedora para esse começo do ano no relativo ao Brasil. Então fica com a gente no final desse vídeo que o Marco vai entrar explicando tudo isso diretamente de um trecho do nosso programa Conexão Quineia. Falando dos demais ativos, tá tudo na nossa carta, o Grande Gatsby, que está no nosso website. Nossa carta sempre sai no primeiro dia do útil do mês. Entra no blog da Quineia, pega o Grande Gatsby, onde a gente vai estar descrevendo esse cenário Brasil que o Marco vai falar, mas também internacional. No internacional, o ano começou mais pró-risco. Tá? Parte disso, reabertura da China, parte disso, o fato que o gás na Europa caiu de preço e com isso os ativos europeus tiveram uma certa dose de recuperação durante o mês de janeiro. Agora, como é que a gente está pensando nisso? A gente acha duas coisas. Primeiro, você não deve lutar contra o Banco Central norte-americano. O Banco Central norte-americano continua apertando política monetária. Nesse sentido, a gente não consegue pensar ainda em ser positivo na Bolsa Americana. A gente acha que a economia americana ainda está em desaceleração, tá? E mantemos uma posição vendida na Bolsa Americana. Por outro lado, a gente acha também que você não deve lutar, que nós não devemos lutar contra o governo e o Banco Central chineses. Tá? Xi Jinping apareceu e disse, olha, eu vou reabrir o Covid rápido, e reabriu super rápido, muito mais rápido que qualquer pessoa esperava, tá? E disse que vai trazer esforços monetários e fiscais suficientes para a economia crescer 5% esse ano. Nesse sentido, a gente não quer lutar contra a capacidade do governo chinês de direcionar sua economia, nem que seja no curto prazo. Então a gente comprou alguns ativos relacionados à China, como cassinos, bens de luxo, algumas coisas em metais. Tá? Então a gente é um pouco mais pró-risco nessa frente, tá? E um pouco menos pró-risco ou reconhecendo a força do Banco Central americano do outro lado. Não lutar contra o Fed, não lutar contra o Banco Central chinês. Tá? Vai na nossa carta e agora entrando diretamente no final desse vídeo agora, Marco Freire com um trecho do Conexão Quineia, que também vai estar disponível no YouTube a partir de quarta-feira. Vamos focar no que está acontecendo. Então vamos lá, o governo Lula entrou, a primeira coisa que o governo Lula fez foi fazer um pacote de gastos de 168 bilhões de reais. Vamos colocar que aproximadamente 70 bilhões de reais era esperado, que é o Bolsa Família de 600. Então o governo Lula colocou 100 bilhões a mais de gastos para esse ano. Foi a primeira grande medida que ele fez. O que ele fez em janeiro? Ele aproximadamente subiu imposto. É o pacote que acabou de ser anunciado pelo ministro Haddad, foi um pacote que basicamente ele subiu, diz que vai subir, né, imposto sobre gasolina, diz que vai subir mudança de crédito do ICMS, vai diminuir o litígio na justiça e vai levantar, se você bota as contas, mais ou menos esses 100 bilhões de reais. Então o que a gente teve hoje de fiscal foi 100 bi a mais de gasto, via o pacote do ano passado, 100 bi a mais de gasto que era esperado, com 100 bi a mais de tributo esse ano, de forma permanente, que o governo colocou na mesa. Tá? Além disso, a pressão para o Banco Central mudar a meta, a gente acha que vai mudar. Então, em vez de buscar uma meta de 3% nos próximos anos, provavelmente vai ser um número mais alto, digamos 4%. E a gente sabe que vai ter um pouco mais de banco público. Foi recentemente falado, inclusive na visita do presidente na Argentina, que a gente pode financiar um gasoduto, que deu vários ruídos. Tá? Então, um pouco mais. Então, o que é o governo? Mais gasto, mais tributo, um pouco mais de banco público e um pouco mais de leniência com inflação. Tá? Esse é o contexto. Agora, vamos para um primeiro ponto que eu acho super importante. Tá? Isso não é Dilma. Eu acho que tem muita gente olhando isso, fazendo analogia. Não, a gente está num governo parecido com o que foi o governo da ex-presidente Dilma, consequentemente, isso vai acabar em desastre econômico e você deveria sair rapidamente de qualquer ativo brasileiro. A gente não acha que é esse o caso. Tá? Quais são as diferenças? A Dilma aumentava o gasto e cortava imposto. Ela fazia as duas pontas. A Dilma fez desoneração adoidada, tentando achar que isso ia incentivar a indústria e, às vezes, com o incentivo de controlar preço. Então, esse governo começou diferente, gastando e tributando, em vez de gastar e desonerando. Primeira diferença importante no fiscal. Segunda diferença, a Dilma colocou só no BNDES algo como 500 bilhões de reais para aumentar crédito. Acho que esse governo vai aumentar o crédito via BNDES e bancos públicos, mas não na magnitude da Dilma.
E terceira diferença importante, a Dilma tentou aquele experimento com o tombinho de baixar os juros meio que na força. Hoje a gente tem um Banco Central independente, pelo menos nos próximos 2 anos, com pessoas que são conservadoras na inflação e que não vão brincar com a moeda como foi feito naquele momento. Tá? Então, a gente acha que é um cenário, sim, de um equilíbrio econômico que não é o desejável, mas não é aquele cenário que o Brasil está rapidamente batendo na parede. É muito mais como se fosse uma morte lenta. E eu queria terminar com mais um ponto que eu acho que é importante de Brasil, que é o seguinte. Apesar de eu estar falando que não é Dilma, isso não quer dizer que eu estou otimista, tá, gente? Porque o que acontece? É como se o Lula 3 estivesse tentando trazer o Lula 2 de volta, mas o Brasil e o mundo mudaram. O Lula 2 dava certo essa política econômica porque o Brasil tinha espaço para crescer crédito, porque o Brasil ainda vinha de superávit primário, porque o mundo crescia de forma extraordinária. A gente não tem mais esse mundo, esse Brasil, que o Lula 2 deu tão certo. Então, você tentar repetir o Lula 2 hoje não é otimista, porque ele não vai ter os mesmos resultados que colheu lá atrás. Então, eu acho, na verdade, o risco do mandato Lula vai ser a frustração do presidente ao longo do tempo. Eu acho que ele espera que adotar esse mix ele vai ter resultados bons. Acho que ao longo do tempo ele vai ver que o Brasil não vai crescer. Ele vai ver que ao longo do tempo os juros vai cair, mas não vai cair como ele gostaria. Vai ver que o crédito não vai pegar na força que ele gostaria. E, consequentemente, a popularidade dele não vai ficar o que seria desejável num país que está muito dividido. Assim, o Lula tem uma natural pressão no país que é dividido a tentar entregar resultado. Se eu entrego resultado, minha popularidade sobe e eu me legitimo. E se conforme esse resultado não vier, eu acho que não vai vir, ele tende a se frustrar. Eu acho que o risco do Brasil aumenta ao longo do tempo. Tá? Então, o que é para você ter de investimento no Brasil? Tá? Juros real para baixo. Assim, não dá para ter juros reais de 6% para os próximos 5 anos, como está na curva de juros. Tá? A dívida pública não fecha a conta. Primeira parte do mandato, eu acho que isso é muito mais que o juros nominal caindo do que a inflação subindo. Eu acho que você tem um primeiro mandato que ainda, mais uma vez, a duração do Brasil é gradual, o cenário externo ajuda, a gente consegue cortar um pouco a Selic, que sai de 3,75 para um patamar ali em torno de 10%. Depois, ao longo do tempo, acho que o Lula se frustra e a política econômica vai deteriorar. E aí a gente corre o risco, na verdade, de juros real cair na segunda parte do mandato, não porque os juros nominal estão caindo, mas que a inflação está subindo. Eu acho que essa é um pouco a história. Tá? O Brasil deteriorando gradualmente, não é Dilma, mas eu acho que o presidente se frustra e o risco aumenta ao longo do tempo. A melhor oportunidade de juros real tem que ser para baixo no Brasil, porque senão a dívida não fecha.